Boa tarde, meu nome é Francisco Lima Poças e vocês estão em Francisco Lima Poças em Cotidiano. Hoje falarei sobre o processo Letícia Spiller versus Google, que está no clipe de notícias do TJRJ. Vamos lá? Justiça nega pedido de Letícia Spiller para desativar acessos a 72 links do Google. O juiz Luiz Felipe Negrão, da Terceira Vara Civil do Fórum Regional da Barra da Tijuca, negou o pedido de liminar apresentado pela atriz Letícia Spiller para que o Google Brasil Internet desative o acesso de 72 links veiculados em seu site de busca. Esses links, no entendimento da atriz, atingem sua imagem, pois veiculam trecho de uma entrevista que concedeu a um programa de rádio, passando a impressão de que ela estaria apoiando o humorista Márcio Smelling, acusado de assédio sexual contra também o humorista Dani Calabresa. Na decisão negando o pedido, o magistrado destacou que o Google é apenas o proprietário e operador de um motor de busca, não provedor internet de hospedagem ou provedor internet de conteúdo. Fique evidente que a ré não tem obrigação de remover qualquer conteúdo e que certamente sequer meios tenho de o fazer, porque o conteúdo para os quais os links remetem, são 72 páginas na internet, estão todos eles hospedados em domínios de terceiros, que não o Google. E ademais, os direitos sobre os conteúdos indicados são de propriedade de terceiros, que nada tem a ver com a ré. Na decisão, o magistrado designou a realização de audiência de conciliação para o dia 31 de janeiro de 2022, considerando não haver risco à imagem da atriz à primeira vista no material divulgado nos 72 links relacionados por ela. Com efeito, embora a obrigação de fazer dessa natureza pudesse em tese ser imputada à ré como operadora do motor de busca, sendo certo inclusive que o próprio motor tem uma política de remoção de conteúdo, fato é que não se vê nas matérias jornalísticas às quais os links se direcionam nada que à primeira vista deve ser eliminado para uma proteção da imagem da autora em detrimento da liberdade constitucional de expressão e opinião dos 72 autores dos comentários às declarações precedentes da notável atriz em entrevista a uma rádio. O processo é público e vamos lá. Vamos primeiro na inicial. Vamos ver qual foi a matéria. Letícia Spiller diz que Márcio Smelling virou Marte e que ele tem bom coração. A atriz revela saber de mais casos de assédio na empresa. A atriz Letícia Spiller chamou o ex-diretor da Globo, Márcio Smelling, acusado de assédio sexual e moral de Marte, e também opinou que ele tem bom coração. Ela ainda diz saber de outros casos similares de diretores assediadores. Durante entrevista ao canal do YouTube Programa Reclame, disse que conheceu Smelling e que ele nunca pareceu ser uma pessoa agressiva. É uma pessoa muito querida. É duro receber uma notícia assim de uma pessoa querida, de bom coração. Mas acho que as mulheres têm de ter coragem para falar esse tipo de coisa. Não pode existir. Esse tipo de coisa não pode existir. Na sequência, deu detalhes sobre outros casos que ficou sabendo. Já ouvi outros casos de assédio de diretores que abusam do poder para assediar uma jovem atriz. Teve vários casos, não só o do Márcio. O Márcio está virando o Marte da situação, mas tiveram muitos outros casos na empresa. Aí vamos ver o que ela pede na inicial. Vamos ver aqui. Ante exposto, requer liminarmente que seja concedida tutela de urgência de natureza antecipada para que o Google seja obrigado a retirar do ar os links listados no item 53 supra, abstendo-se de todos de realizar qualquer manifestação envolvendo o presente caso até o julgamento final dessa lide, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo.
Ao final, confia que a tutela de urgência requerida seja integralmente confirmada, reservando-se o direito de detalhar os pedidos em especial quanto ao mérito no momento oportuno, tal como autoriza o artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1º do Código de Processo Civil. Requer também que o presente feito transmite em segredo de justiça, a fim de que se evite maior exposição da imagem e do nome da autora, isto é, da sua intimidade, conforme previsto no artigo 189, inciso 3º do Código de Processo Civil. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Então, essa foi uma ação de liminar. Foi uma ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada e aplicação de multa diária. Aí vamos ver a decisão liminar, a decisão do juízo. Trata-se de ação proposta pelo procedimento comum por Letícia Spiller em face do Google Brasil Internet. A parte autora alega que a pessoa pública com grande número de seguidores e suas redes sociais sempre aproveitou sua popularidade para dar voz a causas importantes, dentre as quais os direitos do gênero das mulheres. Foi instada a se manifestar sobre o caso polêmico de acusação do assédio sexual envolvendo o famoso diretor e uma humorista, em entrevista concedida a um programa de rádio. Foi indagado pela apresentadora quando as denúncias de assédio sexual naquela entrevista. Enfatizou a necessidade de as mulheres denunciarem qualquer abuso dessa natureza. Na mesma entrevista, referiu que conheceu o acusado no início de sua carreira, tendo naquela época aparentado ser uma pessoa de bom coração, mas que as mulheres deveriam se insurgir contra assédios de imediato, justamente para evitar que seu sofrimento fosse agravado com questionamentos em razão da demora da denúncia. No dia e depois da entrevista, diversos meios de comunicação, blogs de jornalistas especializados em celebridade, por exemplo, veicularam informações distorcidas e tendenciosas na internet, com clara intenção de criar nova polêmica envolvendo o nome da autora. Fizeram parecer em seus textos que a autora estaria defendendo o diretor acusado de assédio sexual. Multiplicaram-se então notícias com essas abordagens tendenciosas e distorcidas de suas palavras. Críticas injustas, comentários negativos e opiniões depreciativas sobre as opiniões que manifestou precedentemente na entrevista à rádio. Atualmente, se for utilizado o Google Search, motor de busca, que é o principal produto da Google Inc. LLC, com os nomes da autora e do diretor Márcio Melles, antes referidos, algumas dezenas de resultados gerados referem exatamente locais na internet, páginas em que veiculadas reportagens, colunas e comentários de jornalistas, comentaristas, blogueiros e outros acerca das opiniões que emitiu sobre o caso naquela entrevista, e como consequência da conduta irresponsável dos autores desses diversos textos encontráveis em busca pela ferramenta da Google, vem sofrendo inúmeros ataques aos seus direitos à personalidade nas redes sociais. Aplicam-se aos casos os artigos 12, 17, 20, 186, 187, 953, parágrafo único do Código Civil, bem como o artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Formula requerimento de tutela provisória de urgência para determinar que o Google retire do ar os links, ou seja, retire do ar 72 páginas da web hospedadas em vários provedores de conteúdo. Formula pedido no mesmo sentido, coincidente com a tutela de urgência, ou seja, a condenação da ré em cumprimento da obrigação de fazer, consistente em eliminar na internet. Pretende a parte autora a antecipação dos efeitos da tutela, descrito no artigo 300 do CPC. Aí vamos ver o que ele decidiu. Com efeito, embora a obrigação de fazer dessa natureza se pudesse em tese ser imputada à ré como operador de motor de busca, sendo certo, inclusive, que o próprio motor tem uma política de remoção de conteúdo, isto é, que não se vê nas matérias jornalísticas, às quais os links se direcionam, nada que à primeira vista deve ser eliminado para a proteção da imagem da autora, em detrimento da liberdade constitucional de expressão e opinião dos 72 autores dos comentários,
as declarações precedentes da notável atriz em entrevista a uma rádio. Vamos descer mais um pouquinho aqui para ver como é que ele encerra. Em relação ao primeiro fundamento jurídico da denegação da presente tutela, vale citar caso análogo julgado pelo STJ, fragmento do RESP 1316921 do Rio de Janeiro, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, aliás, em ação proposta exatamente quanto o réu da presente. O provedor de pesquisa é uma espécie de gênero provedor, pois não inclui, hospeda, organiza ou de qualquer outra forma gerencia as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados termos ou expressões de buscas fornecidas pelo próprio usuário. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas dentro do universo virtual, cujo acesso é público e restrito, ou seja, espera aí que rodo. Seu papel se restringe à identificação de páginas da web onde determinado dado ou informação, ainda se ilícito, estão sendo livremente veiculados. Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar seu sistema e resultados derivados de busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontam para uma foto ou texto. No caso sob exame, torna-se necessário prestigiar o contraditório e a dilação probatória. Então, vamos ver esse julgado que o Luiz Felipe Negrão cita, 1316921. Esse aqui é o trecho da Nancy Andrighi que ele cita. Mas olha o que foi decidido nesse julgado, nesse acordo. Recurso especial, direito civil, ação de obrigação de fazer, omissão ou contradição, obscuridade, ausência, julgamento extra-petita, não configurado, provedor de aplicação de pesquisa na internet, proteção a dados pessoais, possibilidade jurídica do pedido, desvinculação entre nome e resultado de pesquisa, peculiaridades fáticas, conciliação entre o direito individual e o direito coletivo, a informação, multa diária aplicada, valor inicial exorbitante, revisão excepcional, recurso especial parcialmente provido. Debate a possibilidade de se determinar o rompimento de vínculo estabelecido por provedor de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca e a notícia apontada nos resultados. O Tribunal de Origem enfrentou todas as questões postas pela parte, decidindo nos estritos limites da demanda e declinando de forma expressa e coerente todos os fundamentos que tornaram livre o convencimento do juízo. A jurisprudência dessa Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade dos buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo aos prejudicados o direcionamento da sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet, precedentes. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. Então, entendo que a Letícia Spiller está certa, porque esse conteúdo é eminentemente privado. Não tem nada para ser público, que inventaram coisas que ela falou. Se for ver a entrevista completa, ela não falou daquela maneira. Então, entendo que ela tem direito sim de cobrar do Google, tirar esses 72 links da internet. Se gostou, comente aí, curta, se inscreva no canal e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.